Petrobras e McLaren, juntas na jornada pelo conhecimento. Vamos inventar? Muito boa noite, amigos do GP às 10 e do Grande Prêmio. Que cenário maravilhoso aqui ao fundo. Você observa que não há mais um fundo amarelo, né? Nessa minha passagem pelo GP às 10. Estou aqui em Frederico Westphalen, interior do Rio Grande do Sul. Tem um evento aqui que eu vou presenciar no final de semana, casamento de um amigo. Lamento por ele, mas estarei aqui para fazer as honras e testemunhar esse momento tão terrível da vida desse amigo. Grande abraço para o Rodrigo, inclusive, que está ali se deliciando com uma cerveja. Bom, eu busquei alguns assuntos para falar ao longo dessa semana. Não vou falar do GP do Brasil, já passou, mas assim, eu vou acabar falando porque nós só temos uma prova para o final da temporada, que é o Grande Prêmio de Abu Dhabi, que sabemos bem que será uma grande porcaria, quase um grande cocô, como as vaquinhas que aqui perto tem, fazem e deixam um rastro. O GP de Abu Dhabi nunca foi caracterizado por uma boa corrida, um circuito ruim, uma pista péssima, um fim de feira, então não espero que aconteça nada naquela corrida. Resolvi levantar, então, as 5 melhores corridas do ano para mim. Eu queria compartilhar com vocês e ver depois se vocês também concordam, colocando nos comentários as 5 melhores corridas na ordem, na opinião de vocês, tá bom? Nosso top 5 começa com o GP da China. Uma corrida que parecia que não ia ter nada, né? Vocês estão vendo imagens aí da corrida chinesa em Xangai. Xangai que vai receber a corrida 1000 no ano que vem. Mas é uma corrida que começou com uma briga entre Vettel e Bottas, quando Bottas ainda parecia ter alguma importância no campeonato. Na troca de pneus houve a inversão e o Bottas conseguiu voltar à frente do Vettel, mas aí teve a batida das duas Toro Rosso entre Hartley e Gasly, colocou o safety car na pista. A Red Bull chamou os seus 2 carros para parar de novo, coisa que a Mercedes, por exemplo, não fez. E daí, Ricciardo e Verstappen pularam para frente. O Verstappen teria tudo para vencer a corrida, não fosse então a sua tremenda limitação naquele período de tempo da temporada. Depois ele até falou que ele estava tentando guiar mais do que deveria no começo do ano. Ricciardo acabou ganhando a sua primeira das 2 provas que ele venceu, das 2 provas que ele venceu nessa temporada. A outra acabou sendo Mônaco, uma recuperação da Red Bull, né, que naquele momento vencia uma corrida e empatava em número de vitórias com Hamilton e Vettel até então. Depois houve uma nova sequência, né, os 3 pilotos venceram 2 vezes. A gente até se permitiu pensar que haveria uma briga muito mais interessante entre as 3 equipes. Acabou sobrando Hamilton e Vettel e depois só Hamilton acabou brilhando ao longo da temporada. Prova número 4 da temporada, Grande Prêmio da Itália. Uma prova também da qual não esperávamos muito. Monza, apesar de ter um circuito legal, retas legais, não sei o que lá mais, mas nunca foi também palco de provas memoráveis, né? Talvez 2008 com a Toro Rosso, a vitória de Vettel, seja mais marcante justamente pela vitória da Toro Rosso. Não tenha sido uma corrida marcante. O que foi marcante foi o desempenho acima do normal daquele piloto que viria a brilhar anos mais tarde com 4 títulos. Mas o GP da Itália desse ano teve momentos muito bons, com Raikkonen largando na pole position no final de semana em que soube que seria mandado embora da Ferrari. A batida, né, o encosto, o incidente de Vettel, num dos tantos que teve na segunda parte da temporada, quando viu Hamilton a seu lado, tentou emparelhar, não conseguiu manter o carro na pista, voltou na última colocação e se perdeu ao longo da prova, terminando apenas em 4º. Aí houve a perseguição de Hamilton sobre Raikkonen e depois dos boxes, depois das paradas, das táticas, a Ferrari chamou muito cedo Raikkonen para os pits. Hamilton conseguiu a ultrapassagem e arrancou por uma vitória brilhante que foi sacramentando a sua luta pelo título de 2018 em cima de um Vettel errático e falho até então. Então foi uma disputa marcante entre um Raikkonen que não parecia querer mais nada da vida na Ferrari, com um Hamilton que não tinha o melhor carro do final de semana e acabou vencendo. Corrida número 3 para mim, Grande Prêmio dos Estados Unidos.
também outra prova, Austin, um baita de um circuito, mas nunca teve corridas marcantes. Desta vez, neste ano, uma briga entre 3 carros das 3 principais equipes, com Verstappen, com Hamilton e com o Raikkonen. Lembrando sempre, claro, o Vettel acabou ficando para trás, mais uma vez, e aí a briga acabou se dando entre os 3 pilotos. O segundo piloto da Ferrari, o primeiro piloto da Mercedes, da Red Bull. Uma disputa que Verstappen, largando lá atrás em 18º, conseguiu brigar pelo menos ali pelas primeiras colocações. Manteve-se à frente de Hamilton numa disputa muito interessante ali no trecho final do circuito. E Raikkonen viria a conseguir a sua única vitória na Ferrari nos últimos anos, né? Ele não vencia havia 5 anos, mais de 5 anos. E aí conseguiu, até pela ausência de Vettel na prova, muitos acham que se Vettel não tivesse tido aquele problema, ele teria vencido aquela corrida com alguma facilidade. Lembro até que Toto Wolff falou isso, mas foi uma prova interessantíssima, diferente dos anos anteriores, em que houve sempre um domínio de Hamilton e arrancava para a vitória. Mesmo assim, Hamilton, com aquela segunda posição, levava o campeonato para ser disputado no México, mas com totais condições, e como aconteceu, de ele ser campeão, de ser pentacampeão. Segunda corrida da temporada, Grande Prêmio do Brasil. Também a gente esperava que fosse uma corrida sob chuva. No fim, a chuva não veio nem nos treinos, nem na classificação. Até veio mínima na classificação, deu aquela forma exuberante do Leclerc no Q2. E aí tivemos uma corrida, a única corrida em que os 6 primeiros colocados disputaram as primeiras colocações entre eles, claro, tirando Bottas, né? Bottas, que foi ultrapassado por todo mundo, não brigou com ninguém, mas se manteve ali no bolo, né? Foi fazendo um papel, não de escudeiro, mas um papel que dele se espera, um papel mínimo. Mas então vimos uma atuação espetacular de Verstappen, com um carro possivelmente não era o melhor, mas naquela corrida se tornou o melhor da disputa em Interlagos, tanto que Ricardo, que largou em 11º em virtude de uma punição, acabou alcançando rapidamente o primeiro pelotão e foi disputar ali também a ponta, quase chegando ao pódio, terminando logo atrás do Kimi Raikkonen. Vimos o Verstappen que vinha para a vitória e aí acabou encontrando Esteban Ocon numa disputa em que a princípio o Ocon teria 100% de culpa e com o passar do tempo fomos verificando que ele vinha muito mais rápido e vinha para ultrapassar. É permitido ao retardatário ultrapassar o líder, não há nenhuma regra que impeça isso. E no final das contas, a gente vê que é uma disputa ali de culpas 50-50 entre os 2 pilotos. O Ocon, no final das contas, não merecia ter tido uma punição tão rígida quanto acabou tendo. E aí houve a altercação entre os 2 pilotos ali depois da prova. A vitória caiu no colo do Hamilton mais uma vez. Sorte de campeão, mais uma vitória na temporada. E essa aí foi a última grande prova do ano, como eu falei, não esperamos nada do GP de Abu Dhabi. E para encerrar esse top 5, GP do Azerbaijão. Aquela corrida foi brilhante do começo ao fim, porque as condições de pneus e da pista não faziam com que os pilotos tirassem o melhor dos carros. Lembrem-se, a Red Bull andando lá atrás, a Renault andando na frente, uma mistura incrível de posições e um Hamilton andando muito mal durante o final de semana. E quem acabou vencendo? Hamilton. Incrível como ele teve a sorte ao seu lado por tudo que aconteceu naquela corrida. A batida entre as duas Red Bull, entre Verstappen e Ricardo, quando o Ricardo tentava ultrapassar e acabou sendo fechado pelo piloto holandês. Depois Bottas assumiu a primeira colocação, Vettel tentou ultrapassá-lo, acabou perdendo a freada, Vettel caiu para a 4ª posição. E depois o Bottas ainda viria a sofrer uma falha no seu equipamento, um problema nos pneus. Acabou perdendo aquela corrida, caiu no colo do Hamilton. É impressionante como ele tem realmente essa sorte. Foi a segunda prova que caiu no colo dele. Terceira, se a gente contar o GP da Alemanha, né? Na Alemanha também diria que seria a 6ª prova do ano, onde Vettel acabou errando e caiu no colo do Hamilton, até porque a equipe assim quis, fazendo com que Bottas abrisse caminho para o seu companheiro. Quero saber de vocês, qual é o top 5 das corridas desse ano na Fórmula 1? Coloque aqui nos comentários, dê o seu like, aproveite inclusive o final de semana que é prolongado em São Paulo, por exemplo, né, com vários feriados,
E você também quero que fique em casa, não se arrisque a sair no final de semana, tomar 1 ou 2 cervejinhas. Pense nisso, pense nas corridas desse ano, faça também com outras categorias se você achar melhor. Enfim, eu quero saber a sua opinião a respeito disso, tá bom? Fico por aqui, tenho que seguir com os cerimoniais aqui do casamento, né? Um café colonial, algumas outras coisinhas. Volto na semana que vem para falar já dos treinos do animadíssimo GP de Abu Dhabi de Fórmula 1, tá bom? Um grande abraço para todos. Tchau! Se você escolhe tudo que você quer na sua vida, por que não escolher como você quer o seu seguro? Com a Use você só paga pelo que contrata. Ouse escolher. Use é auto, residencial e vida. É seguro tipo você.